Muito bem, nós já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Hoje nós estamos conversando com duas personalidades fabulosas. E, antecedendo o final do nosso bloco, eu deixei justamente a pergunta no ar. Como é que se faz para ser uma doutora Rosana, para chegar a ser uma doutora Rosana, e como é que se faz para ser um doutor Luiz Eduardo Batista? Rosana, nós sabemos de tudo, né? Ser negro nesse país continua sendo muito difícil, e ascender os espaços de prestígio de status, tão difícil quanto foram em tantos outros tempos. Mas você está aqui, como é que isso acontece? Bom, eu estudei em escola pública, eu fiz cursinho, eu estudei muito. E eu entrei na universidade, eu fiz medicina na Universidade de Mogi das Cruzes, eu prestei residência em vários serviços e entrei na Santa Casa de São Paulo, onde eu fiz 2 anos de clínica médica, 2 anos de endocrinologia. Após o término da residência, eu fui contratada para o serviço de triagem do hospital. E de onde que veio esse desejo de ser médica? Onde nasceu isso? Olha, eu desde pequena nunca quis ser médica. Você tinha medo de injeção? Nunca tive. Quer dizer, eu tinha. Eu também. Eu tinha. Mas quando eu estava no colegial, eu tive bastante interesse pelas matérias relacionadas com a área de saúde e acabei, ao término do 2º ano, me interessando em fazer medicina. E assim, foi a melhor escolha da minha vida. Luiz Eduardo Batista. O Luiz Eduardo Batista, doutor em Sociologia. Como é que aconteceu a Sociologia na sua vida, Luiz Eduardo? Pois é, a minha trajetória já é um pouco parecida, mas já é a trajetória feita no interior paulista. No interior. Então, eu nasci em Araçatuba e depois eu fui para a Cidade Luz, para Ilha Solteira, né? A construção da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. E em Ilha Solteira, o meu pai era da área administrativa de um hospital, né? E que trabalhava dias, noites ali na direção do hospital. E eu dizia, isso eu não quero nunca. De jeito nenhum. Não quero. Saúde eu não quero nunca. Então, a opção foi pelas ciências sociais, pela sociologia, foi fazer as ciências sociais na Unesp Araraquara. Resolvi estudar as epidemias no final do século, fui para a Unicamp, fiquei 2 anos lá, e na sequência eu fui para a Unesp de Botucatu. Na sequência eu fui contratado como pesquisador na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E desenvolvi uma tese, um trabalho de doutorado, um mestrado era Saúde da População Negra e o doutorado era Mulheres e Homens Negros, Saúde, Doença e Morte. Sim. Isso fez com que o secretário da Saúde, o Dr. Luiz Roberto Barradas Barata, me convidasse a fazer parte do grupo de assessores, né, para pensar exatamente que políticas poderiam ser feitas para a população negra no estado de São Paulo. Então, eu virei aliás, o Luiz Eduardo. Eu primeiro quero mandar um abraço muito afetuoso ao nosso secretário de Estado da Saúde, Dr. Barrados, grande amigo, interessado, não é, e sensível para o tema negros, não é, e tem feito um trabalho maravilhoso na saúde do estado de São Paulo e também dentro desse tema negro, inclusive criando um comitê só para tratar desse tema. Mas parabenizá-lo, viu, Luiz Eduardo? Uma trajetória brilhante, não é? Em que você não desistiu nunca, não é? Em que você correu atrás do sonho. Mas nós estávamos falando de saúde naquele bloco anterior e eu me recordo que nós tivemos recentemente uma manifestação no Rio de Janeiro em que, se não me falha a memória, um organismo qualquer da saúde dizia que os negros são discriminados no acesso à saúde. Eu me lembro que foi uma discussão, um debate acalorado, né, em que uns diziam que sim, outros diziam que não, mas enfim, foi posto, foi um posicionamento oficial, porque foi o próprio Ministério da Saúde que disse isso. Logicamente que é alguma coisa muito triste se isso estiver acontecendo mesmo. Mas na sua percepção, Rosana, você trabalha, atende pessoas na Santa Casa, que é um dos maiores centros hospitalares do país.
Isso acontece? Qual é a Eu sua acredito percepção? que não. Que não. Eu não percebo. Você ouviu, você lembra do caso? Eu dei uma lida, inclusive na internet, mas assim, eu não percebo, mas talvez porque eu esteja do outro lado da moeda. Eu também frequento serviço médico, mas de repente eu sou colega deles também. Sim. Eu não percebo isso. Luiz, qual é a sua observação sobre essa ocorrência? O ministro, quando fez esse pronunciamento, o racismo no Sistema Único de Saúde, sim, ele fez esse pronunciamento. Claro que muita gente que desconhecia alguns indicadores ficaram um pouco impactada, mas como tem racismo no SUS? Quando o ministro fez esse pronunciamento, em parte ele estava respondendo a uma demanda do movimento social, uma demanda do movimento negro, que em 1995 pediu a inclusão do quesito cor no sistema de informação. Sim. 10 anos depois, os indicadores diziam que a mortalidade infantil era maior, mortalidade materna, mortalidade por AIDS, mortalidade principalmente, naquele momento o ministro estava se referindo à mortalidade por causas desconhecidas, né? Esses indicadores estavam dizendo para o Ministério que tinha alguma coisa para além da doença, sim, para além da questão social. Sim. Então, por isso que ele estava dizendo que poderia ser o racismo existente na sociedade brasileira impacta também a saúde. Perfeito. E impacta como? Esses indicadores provam. Eles provam a questão da qualidade do acesso, provam porque a gente não tem uma política pública para esse segmento. Então, ali foi ao redirecionar do Ministério da Saúde. Então, hoje, 2008, o Ministério da Saúde tem uma política de atenção integral à saúde da população negra, uma política, sim, não é um programa. O Ministério da Saúde produziu dados para que os estados e municípios pudessem vir na sequência. Nós estávamos falando na educação, o Ministério da Saúde começa a induzir o processo de formação dos profissionais para a discussão do impacto do racismo na saúde.